Você só vai receber aquilo que Deus tem para você quando você finalmente abrir mão e esvaziar as suas mãos daquilo que você tem segurado. Oi, povo! Hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia, que é quando Jacó luta com o anjo. Gente, Deus tem ministrado muito ao meu coração já há algum tempo a respeito disso, e hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco dessa palavra. Lá em Gênesis 32, a gente tem essa passagem de quando Jacó ele luta com o anjo. Mas só pra gente recapitular um pouquinho e entender melhor o que estava acontecendo antes, você lembra que Jacó é aquele que roubou a bênção do irmão, enganou o próprio pai. Antes ele tinha comprado o direito de primogenitura de Esaú. E depois dessa, de ele ter enganado todo mundo, fingiu que era o irmão para receber a bênção no lugar dele, o irmão fica muito irado e ele foge para a terra da família da sua mãe para conseguir ali escapar. Ele estava prometido de morte. E aí lá ele encontra uma mulher que ele se apaixona, que trabalha 7 anos por ela, mas no final ele é enganado. Tem que trabalhar mais 7 anos, acaba casando com 2 mulheres, fica mais enrolado, trabalha mais 6 anos, fica 20 anos naquela terra. Labão, que era o tio dele, agora é o sogro dele, começa a tratar ele diferente, porque apesar de tudo isso, Deus abençoou muito a Jacó. Então, toda hora Labão ficava mudando o salário dele, falava, não, as ovelhas com manchas vão ser o teu salário. Tinha poucas, e aí começava a dar muitas ovelhas. Não, agora vamos mudar. Tal tipo de ovelhas vão ser o teu salário. E, de novo, Deus começava a abençoar Jacó e só nascia ovelhas daquele tipo. Até que ele tem uma palavra de Deus para ele. Deus fala com ele dizendo, Jacó, agora está na hora de você voltar para casa, para sua terra, para a casa do seu irmão Esaú. E Jacó decide obedecer. Ali naquele lugar, onde a Bíblia chama de Val de Jaboque, era onde o rio ficava mais vazio e dava para atravessar a pé. Ele manda os acampamentos, as caravanas passarem à frente dele e ele fica só naquele lugar. Algo que eu gosto muito, eu acho que quem já me acompanha já sabe, gosto muito de pesquisar as palavras no hebraico, no grego, na raiz original. E certa vez me chamou muita atenção esse Val de Jaboque. Eu fui pesquisar e Jaboque também significa esvaziar-se. Acho que você já tá conseguindo entender onde que eu vou chegar. Ali, naquele Val de Jaboque, onde as águas do rio ficam mais vazias, foi um lugar propício para Deus encontrar Jacó. Um lugar simbólico também, para falar a verdade. E é o que eu sempre fiquei encucada, já alguns anos atrás, eu parei pela primeira vez nessa passagem, fiquei encucado pela primeira vez com ela. Eu fiquei, Deus, como que alguém consegue lutar com o Senhor e vencer? Porque o anjo tocou na perna dele, para ele ficar manco e tal. Com certeza o anjo deve ter igualado sua força com a de Jacó para ficar uma luta justa, mas não é sobre isso que eu tô querendo falar aqui com vocês. Eu tô falando, Deus, como que o Senhor abençoou alguém que lutou contra o Senhor? Eu não quero estar nessa posição de lutar contra o Senhor. Se o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu vou lutar contra o Senhor? Eu acho que isso não é uma posição muito inteligente de se estar. E eu fiquei muito encucada com isso. Eu fiquei, Deus, se ele lutou com o Senhor e venceu, ele deve ter lutado da maneira certa. Então, qual foi essa maneira certa? Graças a Deus, a Bíblia ela também referencia ela mesma. Então, lá em Oséias 12, 3 ao 4, a gente vai ter uma citação a essa passagem. E fala que Jacó implorou ao anjo ao seu favor. Pera, que até então, lá naquela passagem, ele estava lutando com as próprias forças. Mas agora a gente vê um homem implorando a Deus pela bênção. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque se a gente for prestar bastante atenção na ordem cronológica dos fatos, a gente vê que ele lutou com o anjo, já estava amanhecendo, o anjo já estava indo embora e tocou na perna dele. Ele ia sair daquilo manco, e saiu de fato. Mas ele só iria sair manco e nada mais. Ele não ia sair manco e abençoado. Ele só saiu manco e abençoado quando ele decidiu
se colocar na posição de implorar pelo favor de Deus. E por que eu tô falando isso? Porque até então, eu acho que eu e você podemos nos identificar com Jacó. Ele estava lutando com as forças do próprio braço. Ele estava lutando com as próprias artimanhas. Ele fazia os esquemas ali com as madeiras, raspava a madeira para só nascer crias salpicadas. Mas no final, ele reconhece que foi Deus que abençoou ele. Não foi nenhum desses métodos mirabolantes, ou até mesmo, se a gente for tirar a questão dos métodos, a questão do engano, da persuasão, enganou o pai, roubou a bênção do irmão, tudo isso. Será que Jacó precisava mesmo fazer isso? Ele já tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, mas ele acreditava que ele tinha que fazer por merecer, ele tinha que conquistar pela própria força, pela própria capacidade dele. Até ali, Jacó estava lutando a vida toda. Até no nascimento dele, ele lutou agarrando o calcanhar do irmão. E era esse o significado do nome dele, aquele que agarra o calcanhar. Em algumas anotações, vai dizer aquele que é o enganador. Aquele que é o enganador. E eu vendo essa figura de Jacó lutando a vida toda para sobreviver, a gente imaginando alguém que agarra o calcanhar de outra pessoa, essa pessoa só pode estar no chão, né? Tendo ali seu último golpe para conseguir vencer, alguém, agarrar o calcanhar de alguém. Essa é a figura que eu tenho de Jacó. Não sei se você tá entendendo aí o que eu tô querendo dizer. Mas naquele momento, ele entende que para ele seguir no caminho que Deus tem chamado ele só vai conseguir com a bênção de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui a gente precisa assumir uma posição de submissão e dependência. Só assim a gente consegue realmente viver isso. Por quê? Gente, é pela graça. A gente se esquece às vezes que a gente vive pela graça, não pelos nossos próprios méritos. E naquele momento, Jacó reconheceu isso. Ele reconheceu a necessidade de Deus. Deus, eu não consigo permanecer nesse caminho se o Senhor não me abençoar. E aí é quando o anjo pergunta para ele, qual o seu nome? A última vez que ele ouviu isso, ele mentiu. Ele respondeu Esaú, para receber a bênção do pai, no lugar do irmão mais velho. Mas agora, ele assume, eu sou aquele que agarra o calcanhar. Eu sou aquele que tem tentado lutar pelos meus próprios méritos e as minhas próprias forças. E aí, o anjo dá um novo nome para ele. Jacó, agora você é Israel, pois você lutou com homens e com Deus e venceu. E agora a gente já vai para esse segundo ponto, esse segundo aspecto dessa mensagem, que é Israel. E quando a gente vai pesquisar, eu fui pesquisar um pouco melhor, como assim, alguém que luta com Deus e vence, eu cheguei à conclusão de que é aquele que luta com Deus e prevalece. Eu vou deixar aqui para vocês a raiz no hebraico. E, na verdade, como eu tenho compartilhado com vocês, Jacó estava lutando a vida toda, sozinho, as próprias batalhas. Mas agora ele luta com Deus, as batalhas de Deus. E a nação de Israel é aquela que viria a partir dele para representar Deus na terra. Então, Jacó recebe ali uma nova identidade, de alguém que não luta mais sozinho, mas ele luta ao lado de Deus e prevalece. Afinal, estamos lutando com Deus, ao lado dele. Terminando essa passagem, Jacó lhe dá um novo nome àquele lugar, o nome Peniel, que significa face de Deus. Com isso a gente aprende que a gente precisa continuar, né? Depois de reconhecermos a nossa necessidade de Deus e assumir uma posição de dependência e submissão, depois da gente se esvaziar do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, a gente recebe a nova identidade que Deus tem para nós. E agora a gente tem que continuar caminhando nessa constante revelação da face de Deus. E continuar tendo essa revelação e ao mesmo tempo
compartilhar ou transbordar essa revelação de quem Deus é. Gente, isso é um pouco do que Deus tem falado comigo a respeito dessa passagem. Eu espero que Deus tenha falado com você. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, que o link vai estar na descrição. Deixa um comentário do que Deus tem falado com você nesse tempo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!